134 do Regimento Interno, havendo número legal declara aberta esta sessão plenária, e eu inicio indagando os senhores conselheiros se estão de acordo com o resumo da ata da sessão anterior, que foi previamente disponibilizado aos gabinetes. De acordo. Todos de acordo, está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição na data de hoje, e apenas lembro que o conselheiro Cristiano Lacerda Guerra encontra-se em gozo de férias regulamentares e, por essa razão, está excluído do sorteio. Eu vou proceder, senhores conselheiros, a uma inversão na pauta para que eu possa conferir prioridade ao pedido de sustentação oral que encontra-se sobre a minha mesa e que foi formulado no processo 206-107. Dessa forma, eu chamo a deliberação processo 206-107, dígito 3 de 2014. Foi formulado um pedido de defesa oral por parte do senhor Marcelo Bastos Ferreira, que figura como interessado no processo, e por intermédio do seu advogado, doutor Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins, que se encontra presente. Se encontra presente, dou as boas-vindas e deseja fazer uso da palavra. Então, dessa forma, trata-se de processo da minha pauta. Deseja, doutor Werneck, fazer uso da palavra? Desejo, sim, senhora. Pois não. Então, eu vou fazer, trata-se de processo da minha relatoria. Eu passo a apresentar um resumo da matéria e, em seguida, irei franquear a palavra ao advogado. Bom, trata-se de processo que materializa a prestação de contas da aplicação de recursos concedidos em 2012 pela Prefeitura Municipal de Niterói, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes, ao Instituto Canhotinha de Ouro, no valor de R$ 522 mil, a título de subvenção social. Em sessão de 16 de outubro de 2018, o plenário, o tribunal, decidiu pela irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa. A irregularidade das contas foram relacionadas à matéria apresentada pelo Instituto Canhotinha de Ouro, em virtude do irregular pagamento de despesas a título de bolsa ajuda de custo ao trabalho voluntário de diretor-presidente e a outros membros da entidade subvencionada no valor equivalente a R$ 27.770. Houve a condenação em débito também do Instituto Canhotinha de Ouro, a recomposição daquele valor, e foi aplicada multa no valor de 5.000 FIR ao senhor Marcelo Bastos Ferreira, secretário municipal de Esportes e Lazer de Niterói à época dos fatos, e a autoridade responsável pela aprovação da prestação de contas. Na atual fase processual, é exatamente em face desta decisão que acabei de mencionar, que o senhor Marcelo Bastos Ferreira, secretário municipal de Esportes e Lazer de Niterói à época dos fatos, opõe embargo de declaração. Após ter sido proferido o despacho saneador para apreciação das instâncias instrutivas, a coordenadoria competente sugere conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, e seu não provimento. O Ministério Público de Contas acompanha o entendimento do corpo instrutivo. Esse é, em síntese, o relatório da matéria, e eu, então, convido o doutor Augusto Werneck para que possa realizar a sustentação oral, renovando as boas-vindas ao tribunal. Senhora Presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo procurador do Ministério Público de Contas, esta causa, né, e evidentemente os embargos de declaração hoje julgados, tratam, em primeiro lugar, de uma figura especial. Os jurisdicionados, evidentemente, são iguais perante a lei. Mas Marcelo Ferreira, né, é um dos raros brasileiros que conquistaram a medalha de ouro em Olimpíada. É uma pessoa que se dedicava à atividade privada e que tinha projetos na área esportiva, e um dia foi chamado para, no final de governo, ocupar a Secretaria Municipal de Esportes de Niterói.
ano de 2012. Digo isso porque é relevante verificar que a aprovação de contas realizada por ele se deu em final de exercício, né, com poucos meses no exercício efetivo do cargo, no final de um mandato e com relatórios conclusivos da controladoria, dos órgãos responsáveis pelo controle interno na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, no sentido da sua absoluta regularidade. E assim, se referindo a contas que não eram do seu período de gestão, contas anteriores, de convênios, enfim, parcerias, né, lavradas anteriormente, celebradas anteriormente, e que trouxeram para a nova autoridade recém-investida a perplexidade de, se há parecer favorável, se há instrução favorável, como rejeitar aquelas contas? Como não aprovar? Essa é uma indagação que deve ser feita, em primeiro lugar, claro, que para afastar dolo, culpa grave, ou qualquer uma dessas, né, implicações. Mas mais do que isso, para ressalvar que, num processo acidentado como esse, né, que houve decisões, em primeiro lugar, de conteúdo diverso. Né, em determinado momento, os atos do então secretário chegaram a ser conhecidos e tidos como regulares. No segundo momento, dado uma evolução jurisprudencial, se passou a achar irregular aquela prestação de contas. Ora, né, em determinado momento, houve uma revelia que não foi pronunciada em relação a ele, foi pronunciada em relação a outro, e isto acabou confundindo o teor, né, do processo. E, finalmente, né, a ideia de que a subvenção social tivesse sido absolutamente irregular, né, que não pudesse se ter, né, a verificação do cumprimento dos atos, se tratava de uma escolinha, né, escolinhas que funcionavam, escolinhas que eram do conhecimento geral, escolinhas que saíam no jornal, que saíam em meios de rádio, televisão, que depois saíram em redes sociais. Eram fatos, por assim dizer, notórios no município de Niterói. Esse projeto, o projeto de vela, outros projetos de esportes náuticos, eram reconhecidos, eram as marcas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói. Eu estou me atendo muito à matéria de fato, porque é muito relevante saber que Marcelo Ferreira, né, emprestou uma biografia à Prefeitura de Niterói num momento de final de governo e sucedendo um secretário que tinha sido secretário durante a maior parte do tempo. Marcelo Ferreira, mais do que isso, atestou pagamentos que não foram realizados in totum por ele e atestou pagamentos que foram considerados regulares por órgãos de controle interno. Marcelo Ferreira, né, acabou na perplexidade de se ver diante de uma condenação para a qual, na verdade, não concorreu nem para a celebração do ato, nem para o modo de execução do contrato, e não teria ele condições profissionais de infirmar o parecer o parecer que dava como boas as contas, que dava como regulares as contas do órgão de controle interno da Prefeitura de Niterói. Assim, né, as questões que são trazidas, né, o pagamento, né, que parece uma contradição em termos, pagamento de voluntários, mas essa é uma questão que tem surgido em vários contratos e convênios e parcerias em que surge a figura do voluntário. Porque o voluntário é alguém que não pode, todavia, ser explorado. Né? O voluntário não é um escravo, até porque, né, essa condição é vedada na ordem constitucional brasileira desde 1891. Então, o voluntário tem que comer, o voluntário tem que se transportar, o voluntário tem que, às vezes, ter uma vestimenta adequada, ou seja, o voluntário tem custo, embora não tenha remuneração.
saber o quanto foi pago ao voluntário, para saber se havia realmente, simplesmente o pagamento de um custo ou algum benefício maior, é alguma coisa que deveria ter sido feita com profundidade. E não foi feita, porque simplesmente se considerou, como um fato comprovado previamente, como se fosse já uma presunção de que voluntário não ganha nada, voluntário nada pode receber, quando isso não é rigorosamente verdade. Nem na definição legal de voluntário, nem no caso do contrato, em que essas remunerações foram módicas. Assim é que conduzir o gestor, por prazo muito breve, em regime de absoluta colaboração, sem praticar nenhum ato que se possa reputar efetivamente como ímpro ou lesivo, e concordando com pareceres que davam por regulares as contas, aprovando contas que não eram só suas e que menos eram suas porque representavam relações jurídicas firmadas no passado, já em regime de execução, de cabal injustiça. Por isso me atenho à matéria de fato, porque uma leitura estanque, uma leitura lógico-dedutiva, uma leitura dogmática da lei, evidentemente vai nos fazer levar esse silogismo. Ora, voluntário não ganha, ora, ele assinou, ora, ele estava lá, mas a circunstância em que ele estava lá, a circunstância em que assinou e a circunstância em que o contrato era executado, a meu ver, leva a que possa esse egrégio plenário rever a decisão em sede de embargo de declaração, que eu diria a Vossa Excelência que preferia que fosse um agravo interno. O regimento interno do Tribunal de Contas do município já prevê o agravo interno. Gostou? Em colaboração só, amigos curi. Então, mas que fosse provido os embargos de declaração, no sentido de afastar a penalidade ou, no mínimo, reduzir ao mínimo legal a penalidade, para que se compusesse a feição da justiça que tem sido o apanágio dessa corte presidida por Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigada, doutor Augusto Werneck, cumprimento pela sustentação oral realizada, e eu passo, então, a apresentar o meu voto. Em relação, senhores conselheiros, à admissibilidade dos embargos de declaração, eu estou acompanhando integralmente o pronunciamento das instâncias instrutivas e conheço os embargos, uma vez que preenchidos os requisitos da espécie recursal. Em relação ao mérito, o recorrente afirma que a decisão proferida em 16 de outubro teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade e requer o provimento do recurso para afastar a sanção aplicada. E os argumentos que já foram muitíssimo bem expostos pelo patrono do senhor Marcelo Bastos Ferreira são, em síntese, os seguintes. Afirma-se inicialmente que o jurisdicionado que veio a ser apenado não exercia o cargo de secretário municipal quando da celebração do convênio. Ele foi a autoridade responsável apenas e tão somente pela aprovação das contas ao final do prazo de aplicação dos recursos subvencionados. A decisão teria sido omissa por não apontar o ato de ofício, porventura praticado, e não tendo reconhecimento o condão de gerar responsabilidade, que simplesmente não existia pela ausência de ato de ofício ou de lesividade objetivamente apurada. E alega também que a obscuridade e a contradição elas estariam caracterizadas em relação à apuração anterior e posterior ao seu período de efetivo exercício no cargo de secretário municipal. Pois bem, a irregularidade concernente à prestação de contas que está em exame, ela consiste no pagamento de despesas a título de bolsa de ajuda de custo ao trabalho voluntário de diretor-presidente e outros membros do Instituto, o que teria ocorrido em desacordo com o estabelecido no parágrafo 2º do artigo 12 e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 15, ambos da Lei Federal 9532 de 97.
Eu aqui abro aqui um parênteses para explicitar que a irregularidade em si, como foi trazido da tribuna, quanto à necessidade de se averiguar com profundidade e detalhamento se os valores que foram percebidos pelos membros da diretoria do Instituto teriam sido ou poderiam ser caracterizados como ajuda de custo, e eventualmente tendo aí um cunho indenizatório, né? De fato, esse tema ele não está trazido nos embargos de declaração, e precisamente por isso eles não serão abordados nesta fase. Esse argumento ele me parece bastante interessante de ser abordado, de ser aprofundado, mas nessa sede isso não é possível, uma vez que não foram veiculados nos embargos de declaração, e de resto teria que ser efetivamente por uma outra via recursal. Mas esse é um tema que eu confesso que, ao me debruçar sobre os embargos de declaração, isso me chamou a atenção. Esse foi um ponto que me chamou a atenção. Eu, inclusive, fui ver as tabelas para verificar quais foram especificamente os pagamentos feitos aos membros da diretoria e buscar identificar os valores. Há valores que, de fato, podem traduzir simplesmente uma ajuda de custo, mas em alguns casos há valores que são um pouco mais expressivos. Então teria que ser feita uma verificação um pouco mais aprofundada, ou mais aprofundada, para eventualmente se fazer esse descrime. De toda sorte, nessa fase processual, isso não está sendo objeto de impugnação, ou isso não está sendo objeto de devolução, apreciação do órgão colegiado, de forma que eu faço aqui apenas em obter dictum essa manifestação. Bom, conforme apurado nos autos, a incongruência teria identificada totalizou no exercício de 2012 o valor de R$ 27.770 por FIA. A decisão definitiva de irregularidade das contas, condenação em débito e aplicação de multa, que foi proferida em 16 de outubro de 2018, afastou a responsabilidade solidária do senhor Marcelo Bastos Ferreira pelo débito apurado. Mas, em virtude da verificação de falhas no procedimento de avaliação das despesas, foi-lhe aplicada multa no valor de 5.000 FIR. E é precisamente a respeito dessa penalidade, dessa multa sancionatória, que os embargos de declaração eles versam. Analisadas as teses recursais, eu verifico que, de fato, a regularidade apontada adveio da própria celebração do convênio, cujos termos já incluíam a remuneração questionada. É o que se extrai da cláusula primeira e respectiva planilha de recursos financeiros, que previam um valor mensal de, à época, R$ 43.500 para profissionais para execução e devidos encargos, totalizando o valor anual de R$ 522.000. Na mesma linha, as planilhas orçamentárias já previam especificamente os referidos valores como outros serviços de terceiros, pessoa física. Considerando, portanto, que a falha apurada nestes autos encontra-se ligada umbilicalmente à fase de concessão da subvenção, uma vez que o convênio já fora celebrado com a previsão dos pagamentos reputados irregulares neste processo, e não a fase de fiscalização, uma vez que a irregularidade não consistiu na realização de despesas em desacordo com o pactuado, mas, ao contrário, na ausência de glosa de despesas pactuadas indevidamente, acolho a tese recursal de contradição ventilada pelo embargante. Nessa linha, saneada a contradição, que ora reconheço, torna-se necessária a atribuição de efeitos modificativos ao recurso para a finalidade de afastar a multa aplicada ao senhor Marcelo Bastos Ferreira, que não participou da fase de concessão da subvenção ou de celebração do convênio. Embora excepcional, a atribuição de efeitos infringentes, como se sabe, nos embargos de declaração é amplamente aceita pela jurisprudência e conta, inclusive, atualmente com previsão no próprio Código de Processo Civil, para aquelas hipóteses em que o saneamento do vício implica modificação da decisão embargada, e aqui eu cito um precedente do Superior Tribunal de Justiça nessa linha. De fato, desconstituída a premissa de que a falha decorreu do procedimento de avaliação das despesas apresentadas, torna-se necessário o chamamento do então secretário municipal de esportes, responsável pela própria celebração do convênio. No entanto, considerando o ingresso do processo nesta corte
7 de março de 2014, encontra-se prescrita eventual pretensão punitiva em relação a responsáveis diversos, nunca chamados aos autos, conforme a aplicação analógica do artigo 74 da Lei Estadual 5427 de 2009. Dessa forma, eu ver, o processo deve prosseguir na adoção das providências relacionadas ao ressarcimento ao erário, considerando a condenação em débito do Instituto Canhotinha de Ouro. Face ao exposto, estou me manifestando em desacordo com o corpo instrutivo, igualmente em desacordo com o Ministério Público de Contas, e voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor Marcelo Bastos Ferreira, secretário municipal de Esportes e Lazer de Niterói à época dos fatos, por estarem presentes nos seus pressupostos de admissibilidade. No mérito, eu voto pelo provimento dos embargos de declaração para o fim de sanear a contradição incorrida na decisão embargada e, por consequência, conferir-lhe excepcionais efeitos modificativos, cancelando a multa aplicada por meio da decisão plenária de 16 de outubro de 2018, por intermédio do Acórdão 804 de 2018. Eu voto ainda pela comunicação ao embargante para que possa tomar ciência, para que possa ter ciência da decisão. Esse é o voto que eu apresento a Vossas Excelências. Indago o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento como se posiciona. Voto com a relatora. Conselheiro Marcelo Regina Maia. Com a relatora. Conselheira Andréia. Com a relatora. Dessa forma, o Tribunal, de maneira unânime, conhece os embargos de declaração e, no mérito, dar provimento ao recurso com efeitos modificativos, cancelando a multa que havia sido aplicada ao embargante. Eu agradeço a presença do patrono no tribunal, sempre registrando que é muito importante para esta corte ter a presença dos advogados, trazendo argumentos e colaborando para o amadurecimento das decisões desse tribunal. Passo a palavra então agora ao conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento para que possa relatar a sua pauta. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Eu inicio, senhora Presidente, promovendo a devolução com voto revisor de um processo. Trata-se de um recurso de reconsideração em tomada de contas especial da Prefeitura de Volta Redonda. Eu tenho um voto revisor a apresentar e o farei nesse momento. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor Paulo César Baltazar da Nóbrega, em face de decisão proferida em sede de tomada de contas especial, instaurada na Prefeitura de Volta Redonda, tendo em vista o pagamento de reajuste salarial irregular a diversas categorias funcionais. Em sessão realizada em março deste ano, a eminente relatora, a conselheira Mariana Willeman, apresentou um voto em desacordo com a proposta instrutiva pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração, por entender consumada a prescrição da pretensão punitiva desta Corte. Estou concordando com a eminente relatora no sentido de que as razões recursais se demonstram insuficientes para emitir a irregularidade atinente à concessão de reajuste salarial por meio de decreto, ou seja, sem amparo legal. Minha divergência, no entanto, reside em dois pontos específicos. Primeiramente, o acolhimento do primeiro argumento do recorrente relativo à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Porém, estou considerando que houve essa prescrição, porém com fundamentação distinta àquela utilizada por Vossa Excelência. Em segundo lugar, a manutenção do julgamento pela irregularidade das contas a despeito da consumação da prescrição para aplicação da multa. Segundo a eminente relatora, o termo inicial da prescrição seria a data de cadastramento da tomada de contas especial em 2/7/99, incidindo-se a causa interruptiva relativa ao chamamento do responsável aos autos em 15 de nove de 2004, data na qual o recorrente recebeu o ofício de citação. Sucede que as situações identificadas no feito, na verdade, essas irregularidades já eram de conhecimento desta Corte desde a realização de auditoria no município, ou seja, antes mesmo da protocolização da tomada de contas especial. Assim, a meu ver, em consonância com a tese fixada em decisão paradigma desta Corte acerca do tema prescrição da pretensão punitiva, eu entendo que o termo inicial do prazo prescricional, no caso em tela, é o dia 25 de março de 99, quando teve início a auditoria realizada no município, pois foi nesse momento em que o tribunal teve a oportunidade de tomar conhecimento dos fatos e não efetivamente na data de cadastramento da tomada de contas especial que ocorreu depois da auditoria. O segundo ponto do voto proferido pela relatora, do qual uso divergir, diz respeito à data mencionada para a incidência da causa interruptiva, atinente ao primeiro chamamento do ex-prefeito municipal no presente processo.
Embora uma interpretação literal do artigo 74, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei 5427 possa levar à conclusão de que a interrupção da prescrição se daria na data em que o responsável recebe o ofício de chamamento aos autos, seja mediante comunicação, citação ou notificação, eu entendo que a melhor exegese do referido enunciado normativo decorre da sua conjugação com as regras previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil, que determinam que a interrupção da prescrição se dá por despacho do juízo que ordena o chamamento do réu. Ressalto que a tese ora defendida tem o condão de obstar que uma ação evasiva do responsável, que porventura intente se ocultar ou se recusar a receber um ofício de chamamento ao processo, essa ação evasiva ela pode contribuir para a fluência do prazo prescricional em prejuízo da atividade do controle externo. Então, estou entendendo que o despacho que ordena a citação e não a data do despacho que ordena a citação e não a data em que o notificado, o chamado aos autos, recebe o ofício tomando ciência da decisão. Dessa forma, entendo que o termo inicial da prescrição no presente caso é a data em que se iniciou a auditoria do município, interrompendo-se o lustro prescricional com a decisão de 4 de março de 2004, que ordenou a citação, e concluo sob fundamentação distinta que a pretensão sancionatória de fato foi fulminada pela prescrição. Por outro lado, melhor sorte não socorre o recorrente no que tange ao julgamento pela irregularidade das contas. Eu entendo, nada obstante a relatora se posicione pelo provimento integral do recurso, eu entendo que a exclusão da multa no caso interno, em face do reconhecimento da prescrição, não tem o condão de alterar o julgamento das contas pela irregularidade, transmudar esse julgamento para o julgamento pela regularidade. Eu entendo pela manutenção da irregularidade das contas. Apesar da aplicação da sanção derivada da apreciação de atos de gestão praticados, a imposição da multa e o julgamento das contas pela irregularidade constituem decisões de natureza distintas. Então, a multa resultante de uma ação punitiva do tribunal, enquanto o julgamento das contas, do mérito das contas, tem como destinatária principal a coletividade, não tendo natureza punitiva. Nessa senda, o reconhecimento da prescrição atinge apenas sanções previstas na lei orgânica desta Corte, não constitui impedimento para que as contas sejam mantidas como irregulares. A esse respeito, eu trago o entendimento do Tribunal de Contas da União. Portanto, estou dando um parcial provimento do recurso de reconsideração, reformando-se a decisão recorrida para extinguir a punibilidade do recorrente à razão da prescrição e, consequentemente, afastando a multa aplicada, mantendo-se, contudo, o julgamento pela irregularidade das contas. Voto pelo conhecimento, parcial provimento do recurso interposto pelo senhor Paulo César Baltazar da Nóbrega com cancelamento do acórdão condenatório em multa. Bom, eu sou a relatora da matéria, de forma que eu inicialmente agradeço imensamente ao conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento pela revisão do voto, pela identificação efetivamente de pontos que merecem um outro olhar. Antecipo aos senhores conselheiros que, em relação ao termo ACO, que Vossa Excelência efetivamente identifica, que já vi que a tomada de contas ela decorreu de uma auditoria, de fato, Vossa Excelência tem toda a razão no sentido de que o termo ACO, portanto, ele remonta à própria realização da auditoria e desde logo, eu já antecipo que irei aderir a esse posicionamento. De outro lado, em relação à dimensão política, né, que Vossa Excelência traz em seu voto revisor, um belo voto revisor, invocando um precedente do Tribunal de Contas da União, de maneira específica, o acórdão 676 de 2018, que faz essa distinção entre as dimensões no julgamento das contas, eu confesso que eu precisarei me debruçar um pouco mais sobre essa matéria. E aqui adianto, conselheiro Rodrigo, que o que me chama e o que talvez me cause alguma perplexidade em relação a essa decisão do Tribunal de Contas da União, e aqui, claro, eu acredito que seja tanto mais recomendável que o Tribunal de Contas do Estado possa estar alinhado aos entendimentos do Tribunal de Contas da União, isso só reforça uma atuação de controle externo em âmbito nacional. No entanto, especificamente em relação a esse entendimento, a minha perplexidade, talvez, ela está voltada ao fato de que, nessa dimensão
dimensão política, então o julgamento não estaria sujeito a qualquer prazo prescricional, né? E isso é especificamente, inclusive, posto na decisão, né? Que no que diz respeito a essa dimensão política, o julgamento das contas, tendo como destinatário principal a coletividade, ela não se sujeitaria a nenhum prazo prescricional. E, na verdade, nós sabemos que a irregularidade das contas, ela traz sim consertários para aquele que tem as contas julgadas irregulares, especialmente no âmbito da sua dimensão político-eleitoral. Então, enfim, fazendo aqui essas considerações, e desde logo adiantando que eu não tenho uma posição ainda firmada a respeito da matéria, de fato é um tema que eu vou estudar para poder me posicionar de forma mais refletida, eu vou solicitar a Vossa Excelência uma sessão para que eu possa trazer a matéria em um futuro próximo. Dado se o conselheiro Marcelo, a conselheira Andréia desejam desde logo se manifestar em relação ao voto do conselheiro Rodrigo, aderindo ao voto do conselheiro Rodrigo, salientando desde logo que o meu voto talvez ele seja revisto. Quer dizer, em um ponto ele já foi revisto, que é ao termo inicial, e eventualmente quanto a essa dimensão política também, mas esse realmente é um tema que eu precisarei aprofundar. Então, peço uma sessão, o julgamento está suspenso e eu trarei oportunamente. O conselheiro Rodrigo tem a palavra, então, para que possa prosseguir em sua pauta. Muito obrigado, senhora presidente. Passo a minha pauta especial da sessão de hoje, em que relatarei 5 processos. Inicio com o recurso de reconsideração em relatório de inspeção ordinária. Na verdade, embargos de declaração e recursos de reconsideração em embargos de declaração interpostos em face de decisão referente à auditoria governamental realizada na Câmara de Petrópolis, na qual foram apurados pagamentos indevidos de diárias a diversos servidores, sendo que a auditoria foi convertida em tomada de contas especial ex officio. Conclusão dos autos, eu verifico que a fase de saneamento das contas, abrindo o prazo de 15 dias para o recolhimento integral do débito, uma vez já rejeitadas as defesas apresentadas, conforme artigo 17, parágrafo 1º da Lei Orgânica, esse prazo encontra-se dilatado até essa fase de saneamento, encontra-se dilatado até a presente data, isso mais de 8 anos após a respectiva decisão, que remonta a 16 de 10 de 2012. Em 2012 foi proferida a decisão para que os responsáveis pudessem recolher seus débitos como oportunidade para o saneamento das contas. Eu entendo, portanto, que a atual fase processual não acolhe oportunidade para recursos, sob pena de ferir-se o princípio da razoável duração do processo e do devido processo legal. Do exame das peças recursais, eu extraio que os recursos de reconsideração, francamente incabíveis, repetem-se quanto às argumentações já refutadas à exaustão por esta Corte. Faz evidente a ausência de cabimento, estou recepcionando os 23 recursos de reconsideração juntados aos autos como petições simples para indeferir os pedidos nela contidos. Quanto aos embargos de declaração, tendo em vista o mesmo intuito nitidamente protelatório que se extrai de seu manejo na atual fase processual, eu entendo que sua ausência de cabimento impede sua recepção como embargo de declaração e, na mesma toada dos recursos de reconsideração, recepciona os embargos como petições simples indeferíveis. Portanto, estou indeferindo os pedidos de declaração de utilidade processual sem prejuízo de que os interessados, em face da decisão meritória ainda a ser proferida, inaugurem aliás, que está sendo proferida, a decisão meritória das contas está sendo proferida nesse momento. A partir desse momento, os interessados poderão, e aí sim dentro, inaugurar a fase recursal da tomada de contas, na qual poderão ser apreciados eventuais recursos de reconsideração por outro relator nos termos regimentais. Pelo exposto, eu voto pela recepção dos recursos como petições simples pelo indeferimento de todos os pedidos e irregularidade das contas e imputação de débito aos responsáveis. Todos de acordo? De acordo. De acordo. O voto está aprovado. Prossigo, senhora presidente, com recurso de reconsideração em um ato de adesão à ata de registro de preços interposto pelo senhor César Romero Viana Júnior, ex-subsecretário executivo de Saúde e Defesa Civil. Uma vez que o recorrente interpôs o terceiro recurso de reconsideração em face da mesma decisão, apesar de ter sido expressamente alertado de que o manejo de novos recursos protelatórios ensejaria a aplicação de multa, eu reputo estar caracterizada a violação ao dever de lealdade processual, assim como há uma manifesta intenção de postergar o cumprimento de decisão de 3 de 1 de 18. Eu julgo que a conduta seja uma nova aplicação de multa ao recorrente, desta feita com fundamento no artigo 80, inciso 7º, combinado com o artigo 81 do Código de Processo Civil,
que é aplicável subsidiariamente aos processos que tramitam neste tribunal, sem prejuízo de que seja certificado imediatamente o trânsito em julgado da multa imposta, determinando-se sua cobrança executiva caso não seja recolhida no prazo legal. Ademais, tendo em vista o disposto no artigo 81 do CPC, que fixa a multa por litigância de má-fé em um quantum superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, para fins de dosimetria da multa por recurso manifestamente protelatório, eu considero como base de cálculo um montante atualizado referente ao valor de aquisição dos bens decorrentes do ato de adesão a ato de registro de preço, fixando a multa no quantum equivalente a 4.000 por FII. Deixo registrado, conforme assentado pelo corpo técnico, que a celebração de delação premiada não afasta a competência fiscalizatória desta Corte de Contas. E, além disso, as ilegalidades apuradas neste processo tiveram por fundamento outros elementos de provas que não se relacionam à delação premiada. Voto pelo não conhecimento do terceiro recurso de reconsideração, pela certificação do trânsito julgado, pela comunicação para o recolhimento da multa e pela aplicação de nova multa na quantia de 4.000 FII. Como votam? O voto está aprovado. Em seguida, senhora presidente, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Júlio Lopes, ex-secretário de Estado de Transportes, em face de decisão proferida nestes autos, que se refere a uma auditoria governamental realizada em 2013 na Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística Central, com o objetivo de verificar aspectos de conformidade inerentes ao contrato 8 de 2011, por via do qual a concessionária de transporte ferroviário Supervia foi contratada para prestar os serviços atinentes à operação de administração, manutenção e conservação do teleférico do Alemão. As irregularidades dizem respeito à omissão que deu causa à cobrança e repasse de tarifas de forma indevida pela Supervia na qualidade de concessionária. O responsável omitiu-se na qualidade de gestor máximo do órgão em instar o efetivo cumprimento do contrato, bem como em proceder à fiscalização desse contrato. Portanto, tanto a irregularidade quanto a responsabilidade restam perfeitamente comprovadas nos autos, não procedendo às alegações recursais. Por fim, o recorrente invoca uma pretensa desproporcionalidade da penalidade aplicada. Porém, ao cotejar os critérios previstos no artigo 65 da Lei Orgânica, com a fundamentação da decisão guerreada, não identifico nenhuma margem para discordância, posto que a nobre relatora cuidou de pormenorizar os elementos e circunstâncias considerados em sua dosimetria. Portanto, acolhendo as manifestações das instâncias instrutivas como razões de decidir, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez se mostrarem insubsistentes as alegações recursais coligidas pelo senhor Júlio Luiz Batista Lopes. Voto pelo conhecimento e não provimento. Como votam? Aprovado. Prossigo com recursos de reconsideração em termos de ajuste de contas, os recursos interpostos pelos senhores Flávio dos Santos Antunes e Aloysio dos Santos Júnior, da Prefeitura de Macaé. Então, exerciam cargos à época na Prefeitura de Macaé. No que tange ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Aloysio dos Santos Júnior, o recurso é intempestivo. Em relação ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Flávio dos Santos Antunes, o recorrente logrou êxito em comprovar que parte do período consignado na decisão recorrida encontrava-se respaldado, esse período se encontrava respaldado por contrato administrativo vigente, razão pela qual entendo que o recurso de reconsideração deva ser parcialmente provido, reduzindo-se equitativamente a multa imposta. Voto pelo conhecimento, provimento parcial com a redução da multa aplicada pelo não conhecimento do recurso interposto pelo senhor Aloysio dos Santos Júnior. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Mais um recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria de Fátima Pacheco, prefeita de Quissamã, em face de decisão de abril deste ano, proferida nestes autos, que se referem à edital de concorrência pública 5 de 2018, tendo por objeto a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, limpeza, conservação e etc., no valor aproximado de 15 milhões de reais. Quanto à tese da emergência fabricada, este tribunal, em decisão de 30 de 10 de 18, questionou a jurisdicionada para que informasse como vem sendo prestados os serviços e a gestora informou efetivamente que a prestação de serviços vem sendo realizada por meio de prorrogação contratual, não tendo procedido a contratação emergencial, razão pela qual meu voto é pelo conhecimento e provimento do recurso de reconsideração. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Senhora Presidente, passo a minha pauta de rito sumário da sessão de hoje. Nessa pauta relatarei 2 processos. O primeiro deles cuida de uma representação em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Volta Redonda
em edital de concorrência cujo objeto é a concessão para serviços de implantação e operação de estacionamento rotativo. A par das considerações do corpo instrutivo pela improcedência da representação, o registro do edital combatido foi objeto de apreciação por este tribunal e foi conhecido em decisão de 10 de 4 de 19. Meu voto é pelo conhecimento em caso da representação e por sua improcedência. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, eu trago em minha pauta de rito sumário também um relatório de auditoria que reputo bastante relevante, razão pela qual trouxe em pauta de rito sumário. É uma auditoria governamental ordinária realizada na Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento em 2017 para verificar aspectos relacionados às funcionalidades dos sistemas SIAF-RIO e FlexVision. Preliminarmente, o destaque do governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2016, implantou o sistema SIAF-RIO, instituído pelo Decreto Estadual 45.526, de 28 de 12 de 2015, em substituição ao antigo SIAFEM. Com o novo sistema sendo colocado em operação em 1º de janeiro de 2016, a execução orçamentária e financeira de todos os órgãos e entidades estaduais passou a ser processada pelo SIAF-RIO, sendo ele responsável pela geração de todas as informações e demonstrações contábeis integrantes das prestações de contas, bem como dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu passo a mencionar os 6 achados de auditoria. O primeiro deles, a ausência de pessoal na área de TI, capaz de receber a transferência tecnológica e dar manutenção no sistema SIAF-RIO. Segundo, o SIAF-RIO não emite ou não emitia o balanço financeiro, funcionalidade básica de um sistema contábil e requisito da contratação. Terceiro, a contratação do sistema não foi precedida de estudos técnicos preliminares. Quarto, a ausência de guarda do backup do sistema em local redundante. Quinto, não conformidade ao ordenamento jurídico do processo de fornecimento e gerenciamento de senhas de acesso aos 2 sistemas, SIAF-RIO e FlexVision. E sexto, não cumprimento dos prazos para apresentação da declaração de conformidade quadrimestral dos saldos contábeis. Dos mencionados achados de auditoria, eu destaco a não emissão pelo SIAF-RIO do balanço financeiro. No balanço financeiro é possível sintetizar, nesse achado, melhor dizendo, é possível sintetizar os principais problemas verificados nos trabalhos. Verificaram-se casos de demonstrativos ultrapassados, tendo em vista a ausência de atualização de demonstrativos fiscais e contábeis em relação às alterações promovidas mais recentemente em versões do Manual de Demonstrativos Fiscais e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MDF e o MCASP. Considero oportuno ressaltar que a negativa de emissão de relatórios, ou mesmo a sua emissão pelo SIAF-RIO, com divergências em relação aos demonstrativos oficiais constantes das prestações de contas do governo, esses fatos contrariam o disposto do capítulo 3 da Norma Brasileira de Contabilidade, NBC-TSP, estrutura conceitual de 23 de 9 de 2016. Além das implicações negativas ocasionadas na análise de demonstrativos contábeis e avaliação da situação patrimonial do ente, que é desempenhado esse papel por meio das prestações de contas do governo, entre outras oportunidades, ações de fiscalização. Além dessas implicações na análise desses demonstrativos contábeis, também essas divergências ocorrem em detrimento da transparência da gestão fiscal. Pelo exposto, é forçoso concluir que os fatos apresentados na auditoria têm o condão de limitar o pleno exercício do princípio da prestação de contas, um princípio constitucional sensível, que merece especial tutela. O voto é pela notificação dos fiscais do contrato do secretário estadual de Fazenda à época, pela comunicação com determinações ao atual secretário de Fazenda, à atual subsecretário de Contabilidade Geral do Estado e ao atual Controlador-Geral do Estado, bem como pela ciência ao corpo técnico, em especial quanto à necessidade de que sejam empreendidas cada vez mais auditorias financeiras como forma de validação da informação contábil. Esse é meu voto. Senhores conselheiros, estão de acordo? De acordo. O voto está aprovado. Senhora Presidente, minha pauta ordinária da sessão de hoje trago apenas uma representação formulada por vereador, então presidente de comissão da Câmara Municipal de Japeri, Comissão de Finanças e Orçamento, em face da Prefeitura de Japeri, sobre supostas irregularidades ocorridas na contratação de cooperativa para a prestação de serviços diversos em saúde e educação. Uma contratação de grande vulto, correspondente a 15% do orçamento do município,
em que foram encontradas irregularidades, e meu voto é pela notificação do prefeito à época para que apresente defesa. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Pauta ordinária complementar, trago 5 processos. O primeiro deles é uma representação interposta pela Sociedade Empresária Randa Carga Internacional Limitada em face de supostas irregularidades ocorridas em licitação por pregão eletrônico da UERJ. Então, objeto é a contratação de serviços de desembaraço aduaneiro e agenciamento de cargas. Todos os itens da impugnação restaram superados, de forma que não vislumbro ilegalidade passível de gerar a aplicação de multa aos responsáveis, sendo suficiente uma comunicação para que o jurisdicionado cumpra determinações e aperfeiçoe seus procedimentos. Em relação à tutela provisória concedida, o contrato não foi aditado e encerrou-se pelo esgotamento do prazo contratual. Meu voto é pela perda de objeto da tutela provisória, pela procedência parcial da representação, pelo acolhimento das razões de defesa e pela comunicação com determinações. Estão todos de acordo? De acordo. Presidente, eu Pois não. estou pedindo esse processo. Tá. Gostaria de ser pedido? Então, registrando o impedimento do conselheiro Marcelo Virgínio Maia, eu passo a compor o corpo votante, manifestando-me de acordo com o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. A conselheira Andréia já havia proferido seu voto, de maneira que o voto está aprovado. Prossigo com mais uma representação. Na verdade, estou recepcionando essa representação como uma denúncia. Foi formalizada essa denúncia pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, em face da Prefeitura de Seropédica, alegando possível afronta ao princípio da legalidade em processos seletivos simplificados, cujo objeto é a contratação temporária para atendimento a necessidades na área de educação. A meu sentir, a análise dos atos admissionais decorrentes desses processos seletivos simplificados constitui diligência suficiente para resguardar o interesse público. Meu voto é pela recepção como denúncia, sem atribuição de caráter sigiloso, pelo não conhecimento da denúncia e pelo arquivamento. Há alguma divergência? Sem O divergência. voto está aprovado. Em seguida, um processo de denúncia em face de supostas irregularidades ocorridas por acúmulo indevido de remuneração por meio de função de direção e assessoramento superior, DAS, e pela utilização de espaço público para funcionamento de estabelecimento comercial sem procedimento, sem processo formal de permissão. Quanto à admissibilidade, a denúncia não deve ser conhecida, posto que anônima. Nada obstante isso, constato que o corpo técnico instalou procedimento prévio para a apuração do conteúdo da denúncia anônima e, em razão disso, estou convertendo este feito de denúncia em procedimento autônomo de apuração, em cujo bojo devem ser prestados esclarecimentos. Voto pelo não conhecimento da denúncia, conversão em procedimento autônomo e comunicação com determinação. Como votam? Com relator. Aprovado. Mais uma representação, desta feita em face de contrato para a construção do Museu Ciência e Vida no município de Duque de Caxias. Eu diverjo do corpo instrutivo quanto à recomendação proposta, considerando que a manutenção adequada de obras concluídas visa garantir a vida útil prevista para a estrutura e assegurar a preservação do patrimônio público. Estou formulando uma determinação à EMOP nesse sentido. Diante das informações trazidas aos autos, que comprovam as medidas adotadas para a correção das falhas construtivas, afigura-se necessário decidir o mérito desta representação. Meu voto é pela procedência parcial da representação com determinação. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, mais uma representação, que é posta pela empresa Internacional Marítima Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Maricá, na concorrência pública 14/2018, para a construção e instalação de arrecife artificial, no valor aproximado de R$24 milhões, licitação já ocorrida em julho de 2018 e o edital foi posteriormente revogado. A representante deixou de juntar aos autos documentação necessária à comprovação de sua legitimidade, ou seja, um instrumento de outorga de mandato, razão pela qual meu voto pelo não conhecimento da representação. Estou divergindo do corpo instrutivo no que toca à perda de objeto da representação, pois a mera revogação do edital combatido não enseja necessariamente a perda de objeto da representação. Prosseguindo, o corpo técnico em sua análise sugere também que o jurisdicionado, em futuras licitações, aperfeiçoe os mecanismos de controle quanto aos recebimentos e julgamentos de propostas, sugerindo ainda que o jurisdicionado observe o prazo para a resposta ao recurso administrativo estabelecido na Lei 8.666, com que estou de acordo. O voto pelo não conhecimento da representação, comunicação com determinações e arquivamento do feito.
Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, senhora presidente, uma pauta ordinária de informações reservadas, em que relatarei 6 processos. O primeiro deles, uma comunicação. Estou recepcionando como denúncia essa comunicação, reportando uma irregularidade relativa à inscrição e certificação do denunciante, servidor da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, em um curso Teoria e Aspectos Gerais de Previdência Social, o nome do curso, supostamente ocorrido no Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Iguaçu, sem que se tivesse dado ciência da inscrição a esse servidor e sem que tivesse participado do referido curso. Inicialmente estou divergindo do corpo técnico por entender que o processo apresenta a natureza jurídica de denúncia. Estou recepcionando como denúncia, como disse. O denunciante informa que a sua revelia teria sido inscrita em curso, apesar de não ter comparecido ao referido curso, uma vez que desconhecia a inscrição e ele recebeu ainda assim a certificação pela sua participação no curso. Haja vista a apresentação de indícios de que tenha ocorrido a aplicação de recursos públicos sem a prestação de serviços, estou formulando uma comunicação ao presidente do Instituto de Previdência, bem como ao presidente da Câmara Municipal, a fim de que estes prestem esclarecimento sobre esse curso. Entendo que a comunicação recepcionada como denúncia deva permanecer com tratamento sigiloso. Voto pela recepção como denúncia, conhecimento, com comunicação ao presidente da Câmara e ao presidente do Instituto de Previdência. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Em seguida, mais uma denúncia que estou recepcionando como representação, formulada por um cidadão em face da Prefeitura de Miguel Pereira, relatando possível irregularidade envolvendo locação indevida de prédio embargado pela Justiça para implantação de faculdade privada. Merece ser explicado o fundamento legal que amparou a opção pela locação de imóvel com dispensa de licitação. Este ponto, a opção pela locação com dispensa de licitação, isso merece ser mais bem esclarecido. Voto pela recepção como representação, com manutenção do caráter sigiloso, conhecimento da representação e determinações. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, uma representação em face de pregão presencial número 1 de 2009 da Prefeitura de Macaé e da execução do termo de permissão número 1 de 2009 da mesma Prefeitura, tendo por objeto outorga de permissão para prestação de serviços de reboque de veículos. Não houve atendimento integral à decisão anterior, estou formulando notificação aos responsáveis e julgando pertinente ainda que o gestor informe como estão sendo prestados esses serviços. Voto pela manutenção do caráter sigiloso, notificação e determinações. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, denúncia formulada em razão de irregularidades supostamente cometidas pelo prefeito de Mesquita. Os aspectos integrantes desta denúncia já são objeto de fiscalização quando da análise do processo de prestações de contas de gestão do órgão previdenciário municipal e também na prestação de contas do governo municipal. Além disso, a denúncia prescinde de tratamento sigiloso por ter sido formulada por detentor de mandato eletivo. Voto pelo não conhecimento da denúncia com revogação do sigilo. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, uma comunicação do Ministério da Educação que estou recepcionando como denúncia, formulada em face de possíveis irregularidades na operacionalização do Fundeb no município de Niterói. Embora tenha sido, como disse, estou recepcionando como denúncia e constato que a denúncia está desacompanhada de prova ou indício dos fatos denunciados, não devendo ser conhecida. Voto pela recepção como denúncia, tratamento sigiloso e não conhecimento da denúncia. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Por fim, a pauta ordinária de informações reservadas trago mais uma denúncia, por meio da qual é solicitada a este tribunal a apuração de atos referentes à composição e funcionamento do Conselho de Contribuintes no município de Itaboraí. Há necessidade de notificação para a defesa quanto a irregularidades ainda não saneadas pelo então prefeito e também uma comunicação. Sim, a notificação ao então prefeito tendo visto irregularidades ainda não saneadas. Também estou formulando comunicação pessoal ao atual prefeito. Voto pela manutenção do caráter sigiloso, notificação, determinações e recomendação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhor presidente, finalizando a minha pauta da sessão de hoje, eu trago um projeto de súmula, de jurisprudência, que versa acerca
das diferenças entre as amplitudes das sanções de suspensão temporária para licitar e contratar e da sanção de declaração de inidoneidade, conforme os incisos 3º e 4º do artigo 87 da Lei 8.666, com fulcro nas reiteradas manifestações desta Corte sobre o tema, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, propõe o seguinte enunciado: a amplitude, estou lendo agora o enunciado ora proposto, a amplitude da penalidade de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a administração se restringe a amplitude dessa punição ao ente federativo que aplicou a sanção, ao passo que a amplitude da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública possui efeitos em todo o território nacional, independentemente do órgão ou entidade que tenha aplicado a punição. Voto pela aprovação desse projeto de súmula e determinação à Secretaria das Sessões e Arquivamento. Como voto? Com relator. Está aprovada o enunciado de súmula proposto pelo conselheiro Rodrigo Melo Nascimento. Eu parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa. Passa a ser, salvo engano, a nossa 6ª súmula, não é isso? Acho que é a 6ª súmula de jurisprudência, o 6º enunciado. Então, senhora presidente, agradeço a oportunidade de devolver a palavra. Obrigada, conselheiro Rodrigo. Convido então agora o conselheiro Marcelo Verdini Maia para que passe a relatar a sua pauta. Hoje, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora presidente, iniciei minha pauta solicitando a retirada de um processo de sumário. Então, Em seguida, eu solicito a devolução para o revisor de 2 processos. O primeiro deles trata-se de recursos de consideração interpostos pelos senhores Rosiane, Oliveira Afonso e Marcos Elísio Mendonça de Pinho, em face de decisão que, em sede de relatório de inspeção especial da Prefeitura Municipal de Aroama, rejeitou as razões de defesa e aplicou multas recorrentes. Na sessão de 29 de maio deste ano, a relatora, Vossa Excelência, a conselheira Mariana, apresentou voto pelo reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, pela comunicação dos interessados, pela revogação do caráter sigiloso, pela ciência corregedoria e pelo arquivamento dos autos. Nessa ocasião, solicitei a vista dos autos que eu trago ao julgamento. O que eu trago aqui de divergência refere-se ao fato de que, a despeito de ilustre relator entender pela prescrição da pretensão punitiva em razão do transcurso do lapso temporal quinquenal entre a decisão proferida em 4 de setembro de 2012 e o julgamento dos embates de declaração que ocorreu em 23 de janeiro de 2018, eu entendo não haver prescrição, fazendo uso do artigo 125, parágrafo 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que condiciona a ocorrência da prescrição à paralisação do feito sem qualquer distinção entre a atuação do órgão deliberativo, do corpo instrutivo e do Ministério Público Especial. Portanto, analisando os autos, constata-se que houve manifestação do corpo instrutivo em 9 de março de 2017, com subsequente emissão de um parecer do Ministério Público Especial em 27 de março de 2017, de modo que, havendo esse entendimento de que o processo não se paralisou dentro do Tribunal de Contas, e não foram meros despachos, verifica-se que em qualquer momento a paralisação não se verifica em qualquer momento uma paralisação do feito, portanto, suficiente para se configurar a prescrição penal. Dessa forma, apenas com essa divergência, eu voto para a diligência interna. Conselheiro Marcelo, eu sou relatora da matéria. Eu agradeço também a Vossa Excelência a revisão realizada em relação ao voto que proferia. Inclusive, verifico que em seu voto, Vossa Excelência traz, salvo engano, um precedente que é da minha relatoria, e um precedente que eu invoco, na realidade, uma manifestação da conselheira Andréia Siqueira Martins. No entanto, eu confesso que eu precisarei me debruçar novamente sobre esse tema, porque, embora nós já tenhamos decidido, e essa matéria ela foi inicialmente conduzida, esse entendimento foi, salvo engano, inicialmente trazido pela conselheira Andréia, fazendo uma diferença entre atos meramente ordinatórios praticados no âmbito do tribunal, esses não teriam condão de interromper o prazo prescricional,
e manifestações, tanto das instâncias instrutivas como eventualmente do Ministério Público de Contas, já dotados de algum conteúdo meritório. Esses aí sim, salvo engano, foi essa distinção que Vossa Excelência fez. Exatamente Né? isso. Com algum conteúdo meritório, e aí esses sim teriam o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Depois disso, eu proferi um voto em que me alinhei a esse entendimento, e agora adiante, nesse voto aqui que eu apresentei, eu efetivamente considerei apenas as decisões, né, sejam monocráticas ou decisões colegiadas. E aí, diante do voto de Vossa Excelência, conselheiro Marcelo, eu confesso que eu vou me debruçar novamente sobre esse tema, especialmente porque talvez nós tenhamos que fazer uma distinção entre a prescrição intercorrente, prevista no artigo 125, parágrafo 3º da Constituição do Estado, que Vossa Excelência invoca, e a prescrição da pretensão punitiva em situações distintas da intercorrente. E é exatamente esse foco, ou esse olhar, que eu me proponho a realizar e, eventualmente, a trazer ou acompanhar Vossa Excelência, né, na verdade, reafirmar a jurisprudência que, acertadamente, Vossa Excelência traz esse voto como sendo predominante no momento atual do tribunal, ou, eventualmente, trazendo uma distinção, propondo uma outra forma de visão em relação a esse tema. Enfim, eu realmente vou pedir uma sessão para que eu possa me debruçar novamente sobre a matéria. Então, dessa forma, o julgamento está suspenso. Em dado se o conselheiro Rodrigo ou o conselheiro André desejam desde logo aderir ao voto do conselheiro Marcelo, já antecipando que eu provavelmente trarei uma outra manifestação. Senhora Presidente, Quer dizer, não necessariamente trarei uma outra manifestação, mas vou me debruçar novamente. na linha do que Vossa Excelência expôs brevemente, realmente eu vejo que existem duas prescrições, duas espécies de prescrições. A prescrição intercorrente do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição do Estado. Parágrafo 2º, eu falei parágrafo 3º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Eu tenho anotado aqui é parágrafo 2º. Bom, 125. E a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que se dá com base em uma analogia com normas de direito público, particularmente com a Lei 5427. Então, vejo também essa dicotomia entre a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita. Então, exatamente essa divergência, essa diferença, essa diferenciação que eu pretendo trabalhar, e é, se for o caso, propor alguma nova visão ao plenário, ou, eventualmente, reafirmar aquilo que foi trazido pela conselheira Andréia em seu anterior voto, e aí sem promover essa distinção. Né? Então, por essa razão... Salvo engano, o processo 229-389 do Estudo 3 de 2008, que eu apresentei uma declaração de voto, mas, salvo engano, eu acredito que eu fiz emissão, esse meu entendimento foi com relação à prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, Isso, exatamente. E aí, precisamos analisar se este caso especificamente é de prescrição intercorrente ou se seria da pretensão punitiva efetivamente. Enfim, então, é exatamente nessa linha que eu pretendo reexaminar a matéria. Então, agradeço o voto revisor do conselheiro Marcelo Virgílio Maia e a oportunidade para que possamos amadurecer esse tema. Então, o julgamento está suspenso. O conselheiro Marcelo tem a palavra. Agradeço. Continuando, mais um voto no processo de devolução do voto revisor, agora tratando-se de uma auditoria governamental ordinária realizada na Câmara Municipal de Guapimirim com o objetivo de verificar a legalidade e legitimidade das admissões pessoal, bem como o atendimento à LRF. Por ocasião da sessão de julgamento de 26 de julho de 2018, o ilustre conselheiro Rodrigo Melo Nascimento apresentou voto no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com relação aos senhores Max Alexandre Felizardo Castro, Érico Scroll e Marcelo Prado Henrique, em razão do transcurso de lapso temporal superior a 5 anos desde sua notificação, ainda que durante esse período o processo tenha sido objeto de manifestações do corpo técnico, do Ministério Público Especial, bem como de decisão plenária. Na ocasião, solicitei vista dos autos e agora devolvo no voto revisor. Conforme já me instruí no primeiro processo desta pauta, naquele malefício da aferição da prescrição, não há como se desconsiderar as manifestações e pareceres constantes nos autos que corroborem satisfatoriamente para o desvio do feito, bem como decisões plenárias que fizeram com que o processo caminhasse rumo ao seu término.
E aí apresento aqui algumas datas, né? Após a notificação dos responsáveis determinada na sessão de 16 de agosto de 2012, o feito foi examinado pelo Constitutivo do Ministério Público Especial em 25 de janeiro de 2016 e 27 de janeiro de 2016, respectivamente, e o processo foi novamente submetido a julgamento em 7 de abril de 2016. Dessa forma, não houve qualquer momento neste impedimento, né, paralisação feita por tempo suficiente para a configuração da prescrição penal, mas ao revés, esta Corte diligenciou para que o processo seguisse o curso, com a notificação de todos os responsáveis, de modo a garantir a unificação das fases processuais e permitir, nesta oportunidade, a aplicação de multa a todos os responsáveis. Ou seja, o tempo decorrido entre as decisões é justamente para sanear o processo e unificar as fases e aplicar a multa a todos no mesmo momento. Entendo, portanto, de acordo com esse raciocínio, com essa tese, pela não ocorrência da prescrição e o voto pela aplicação de multa, determinação e ciência. Conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento é o relator da matéria. Deseja fazer a sua palavra? Senhor presidente, eu acho que a questão de fundo aqui é parecida com a do primeiro processo que acabamos de tratar. Então, também vou solicitar o tempo para que eu possa refletir também, quem sabe, à luz até do que Vossa Excelência trouxe ao plenário, uma vez que nesse processo Vossa Excelência não votaria, esse que estamos a tratar. É verdade. Porque Vossa Excelência não é relator. Na qualidade de presidente, não votaria a princípio. Então, penso que seja melhor apreciarmos no primeiro processo que acabamos de tratar, que Vossa Excelência poderá participar também da deliberação. Então, eu solicitando... Ou seja, está comigo, agora está comigo. Podemos... Em síntese. Podemos também Tô brincando, combinar de maneira diversa. Estou brincando, conselheiro Rodrigo, de forma alguma. Então, peço sessão. Tá bom. O julgamento então está suspenso. Os autos serão encaminhados ao gabinete do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Conselheiro Marcelo, então, para continuação. Ok, prosseguindo, em pauta especial, ela tem 12 processos. Inicia com recurso de consideração, tomada de conta especial instaurada pela Auditoria Geral do Estado, que o senhor Carlos Eduardo Carneiro Macedo se insurge em face de decisão que aplicou multa por descumprimento de decisão desta Corte. O recorrente não traz elementos capazes de desconfigurar sua inércia, o voto, portanto, pelo conhecimento, no mérito pelo seu não provimento, por comunicação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Senhor conselheiro, poderia também ao relator, mas eu gostaria de solicitar a vista. Conselheiro Rodrigo aguarda a devolução. Então, dessa forma, o julgamento está suspenso em decorrência do pedido de vista da conselheira Andréa Siqueira Martins. Prosseguindo, com uma peça denominada Recurso de Reconsideração, que o senhor Paulo César Dames Passos se insurge contra a notificação que lhe foi dirigida em auditoria governamental extraordinária no município de Casimiro de Abreu para a aferição de ordem cronológica de pagamentos. Considerando que, em face de decisão de notificação ao cabe recurso de reconsideração, eu voto por não conhecimento, por comunicação e encaminhamento. Como voto? Com o relator. Aprovado. Em seguida, um outro recurso de consideração é recursos interpostos pelos senhores Expedito Monteiro de Almeida e Maércio e Fernando Oliveira de Almeida em auditoria governamental realizada no município de Barra do Piraí, com a finalidade de verificar procedimentos praticados no âmbito de fase interna das licitações. Eu entendo que deve ser afastada a irregularidade atinente à ausência de capacitação, bem como desconsideradas aquelas meramente formais, sem repercussões de ordem prática. Voto, portanto, pelo conhecimento, pelo provimento parcial, para reduzir o valor da multa aplicada às ocorrentes por comunicação. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. Está aprovado. Prossigo com um conjunto de 9 processos, todos da empresa de obras públicas do Estado do Rio de Janeiro, interposto recurso de consideração pelo senhor Ricardo Mariano Júnior, em face da multa que lhe foi aplicada em razão da desfiguração nos termos aditivos do projeto básico utilizado na licitação para a construção de escola em São João de Meriti. O recorrente não apresenta elementos capazes de infirmar sua responsabilidade. O voto, portanto, neste conjunto é pelo conhecimento, no mérito pelo seu não provimento e por comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta de rede sumária, eu notei 8 processos. Eu inicio com uma representação em relação a possíveis irregularidades contidas no edital de concorrência número 1
de 2019, cujo objeto é a execução de serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de Nova Friburgo, sob regime de concessão pelo prazo de 10 anos. As questões tratadas na representação já estão sendo debatidas no processo referente ao edital, de modo que não se revela adequado sobre o estamento do presente feito. Eu ressalto que, no âmbito da representação, ingressados recentemente documentos, mas que nada altera a análise e a ordem empreendida. O voto, portanto, é por ciência ao plenário sobre estamento, expedição de ofício e a pensação. Só uma correção, não sei se ficou claro, mas as questões tratadas nesta representação, como elas já estão sendo debatidas no processo de edital, se revela adequado sobre o estamento do presente feito. Isso que eu não sei se ficou claro, como eu falei, então, portanto, voto por processo plenário sobre estamento, expedição de ofício e a pensação. Há alguma divergência? Sem O divergência. voto está aprovado. Eu prossigo com o edital de pregão presencial número 38 de 2016, vindo da Prefeitura do município de Belfor Roxo, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de papelaria, valor chamado da ordem de R$ 3.700.000. Houve declaração de ilegalidade da contratação, aplicação de multa ao responsável e determinação para a instalação de trabalho de conta especial. Contudo, não há notícias quanto às providências que estão sendo adotadas pela administração para apuração dos fatos, identificação de responsáveis e quantificação de danos. O voto, portanto, por notificação para a defesa e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prossigo com um conjunto contendo 4 representações formuladas em face de possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 2 de 2019 da Prefeitura Municipal de Nilópolis, cujo objeto é a prestação de serviço de recepção, tratamento e disposição final de resíduos domiciliares, urbanos, entulho e serviços de saúde, no valor chamado na ordem de R$ 3.900.000. Já houve decisão de mérito nas representações. O voto, portanto, é por ciência plenária, comunicação, determinação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Seguida, mais uma representação, em face de ausência de pagamentos pela execução de serviços de coleta de resíduos sólidos prestados ao município de Belfor Roxo. O processo se encontra em fase de cobrança executiva. O voto é por ciência plenária e encaminhamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, mais uma representação em relação a possíveis irregularidades no edital de pregão eletrônico número 30 de 2019 da Prefeitura Municipal de São João da Barra, cujo objeto é a execução de serviços de limpeza em imóveis públicos no valor total estimado de R$ 25.300.000 aproximadamente. O jurisdicionário deve ser instado a apresentar esclarecimentos acerca dos fatos representados, de modo que eu voto por conhecimento, por manutenção da suspensão do certame, sobrestamento, comunicação e expedição de ofício. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. E finalizando minha pauta ordinária de informações reservadas, eu abri 3 processos. Inicio com uma denúncia com narrativa de prática de diversas irregularidades no âmbito da Câmara Municipal de Itaguaí, por relação à desproporção de cargos em comissão, a criação de cargos em comissão para atribuições de servidores efetivos, os valores pagos de adicional por mérito, a suposta prática de nepotismo e a falta de transparência. Deve ser instado o jurisdicionário a apresentar justificativas acerca dos fatos denunciados, de modo que o valor do conhecimento, pelo tratamento sigiloso, ciência plenária, comunicação e sobrestamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, os processos dessa pauta, o seguinte, dessa pauta, versam sobre as teorias governamentais realizadas no município de Arraial do Cabo e Belfor Roxo, com o objetivo de verificar as condições de organização e funcionamento do controle dos impostos imobiliários municipais. A matéria já está sendo tratada nos processos de monitoramento e o voto no conjunto, os 2 e 3, são para ciência plenária, revogação do tratamento sigiloso, comunicação e arquivamento. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Com isso, senhora conselheira, finalizo minha pauta por hoje, vou falar com Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Passo a palavra à conselheira Andréa Martins. Senhores conselheiros, sou representante do Ministério Público. Eu inicio destinando de pauta um processo, proposta de juízo sumário. A seguir, retiro 22 processos da pauta ordinária complementar.
e a seguir devolvo com o voto do revisor processo número 105099, dígito 8 de 2013, uma tomada de contas especial instaurada pela Auditoria Geral do Estado, em cumprimento ao determinado nos autos do processo 116.376, dígito 1 de 2010, um relatório de inspeção ordinária realizada na Polícia Civil, visando verificar aspectos relacionados ao programa Delegacia Legal. Os jurisdicionados opuseram 2 recursos de embargos de declaração e o relator entende que é incabível recurso de embargos em face de decisão meramente preliminar, a qual oportuniza aos interessados a apresentação de razões de defesa ou recolhimento do débito mediante citação. Com a devida vênia, eu discordo do posicionamento do relator, por entender que nesta fase processual há óbice para a interposição apenas dos recursos de reconsideração e de revisão, visto que são instrumentos a serem manejados em fase de decisão definitiva acerca do mérito. E, ademais, como a decisão preliminar enfrentou as razões de defesa apresentadas pelo jurisdicionado, eu não vejo impossibilidade de existir eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição quanto da análise das razões defensivas. Acrescente-se ainda o fato de esta Corte vir adotando o posicionamento no sentido de que, uma vez alegada a existência dos referidos vícios, o recurso de embargos deva ser executado cabível de acordo com a teoria da acessão. A minha segunda discordância com relação ao relator se refere à aplicabilidade do artigo 13 da deliberação número 279 de 2017, pois, a meu ver, como expressamente disposto no parágrafo 4º do referido artigo, não há que se falar em dispensa do encaminhamento de tomada de contas a esta Corte, visto que tal comando não se aplica às tomadas de contas instauradas por determinação deste tribunal. Então, a minha divergência é basicamente essa: o relator ele conheceu do recurso, não conheceu do recurso, eu conheço do recurso, passo a enfrentar o mérito e, como os recorrentes visaram a rediscussão, basicamente a mera rediscussão do mérito, eu entendo que o recurso não merece ser provido. Apresento um voto, portanto, pelo conhecimento de ambos os recursos, no mérito pelo não provimento, pela comunicação e retorno. Conselheiro Rodrigo, é o relator da matéria, deseja fazer outra palavra? Não? A questão levantada pela revisora sobre a alegação, a mera alegação para propiciar o conhecimento dos embargos, realmente eu não desconheço que existem importantes doutrinadores que entendem, de fato, basta alegar, basta dizer que houve. Para mim, não basta dizer que houve a omissão. Há que se, da mera leitura ali da peça recursal dos embargos, ainda que o embargante tenha dito que houve omissão, se suas alegações não forem realmente uma omissão, houve uma omissão e ninguém discute o mérito, houve uma omissão e aquilo que ele está alegando ali, a substância da alegação, não se refere a uma omissão, se da mera leitura da peça recursal se puder constatar isso, ou seja, se da mera leitura dos embargos não houver a mínima chance que aquilo possa configurar em tese uma omissão, eu não vejo como conhecer os embargos. Então, eu confesso que eu tenho um entendimento realmente um pouco mais restritivo a respeito desse requisito de admissibilidade, de requisito de admissibilidade para o conhecimento de embargos de declaração. Então, estou mantendo minha posição com relação a isso. Com relação à fase processual em que estamos na fase processual de saneamento das contas, em que o responsável é instado a recolher o débito apurado e como oportunidade para que não tenha suas contas julgadas irregulares. Eu entendo que essa oportunidade processual realmente não comporta a interposição de recursos sequer de embargos de declaração. Ainda não foram julgadas, acho que ainda não foram julgadas as contas de forma definitiva. E eu lembro que não é incomum a apresentação de recursos, inclusive de embargos de declaração, que procrastinam o julgamento definitivo das contas, sendo que eventuais argumentos adicionais podem ser apresentados com efeito suspensivo em sede recursal. Portanto, eu também mantenho minha posição quanto a isso. Eu realmente
Também sou restritivo aqui quanto à possibilidade de recursos em face de decisão que esteja concedendo ao interessado, ao responsável, a oportunidade de saneamento das contas. É uma oportunidade processual que ele tem para sanear suas contas, para que suas contas não sejam julgadas irregulares. Se ele discorda da decisão que rejeitou sua defesa, a oportunidade para se insurgir em face disso é em sede recursal, uma vez proferida a decisão definitiva de mérito sobre as contas. Quanto ao terceiro ponto que a revisora levanta, quanto à adequação na fundamentação para não se julgar um débito de 793 UFIR. Eu realmente estou de acordo com a revisora quanto a isso e agradeço o aprimoramento na fundamentação, no sentido de que a deliberação 279 realmente é um argumento de reforço para que não se prossiga na responsabilização por um débito tão imaterial, uma vez que a deliberação 279 expressa no sentido, a excelência levanta, eu teria que olhar aqui a deliberação 279, que Ela não se aplica, ela tem um parágrafo que diz Ela não se expressamente, não se aplica às tomadas de contas instauradas por determinação do exatamente, e é o caso. Então, realmente não se trata da aplicação da deliberação 279, e sim de utilizá-la como argumento de reforço. Então, pelas razões expostas, em razão do meu entendimento do que seja uma alegação de vício, para fim de conhecer ou não dos embargos, e tendo em vista, sobretudo, a fase processual de que se cuida, estou mantendo meu voto. Conselheiro Rodrigo, apenas não participo da votação, mas apenas gostaria de direcionar uma integração. Porque, na verdade, pelo que eu leio aqui do voto proferido por Vossa Excelência, o argumento utilizado para não conhecer os embargos de declaração, ele diz respeito à fase processual. Salvo engano, Vossa Excelência não chega no voto escrito disponibilizado, a endereçar a temática relativa à teoria da asserção, para fins de conhecimento ou não dos embargos declaratórios. Vossa Excelência deseja que essa fala seja reduzida a termo e conste dos autos? Eu teria que... Salvo engano, foi a leitura que eu fiz aqui rapidamente. Sim, pode ser. Pode ser reduzida a termo e inserida nos autos. Então, peço que a Secretaria das Sessões promovam essa redução a termo e junte aos autos. Conselheiro Marcelo, como vota? Eu peço venha ao conselheiro relator para a revisora. Então, por 2 votos a 1, o Tribunal delibera pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu desprovimento, vencido o conselheiro relator da matéria, Rodrigo Melo do Nascimento, que não conhecia os embargos de declaração. A seguir, em pauta especial, eu trago 5 processos. Primeiro, recurso de reconsideração em fase de decisão que recusou o registro do ato concessório de extensão de servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado. O corpo técnico sugere o provimento do recurso diante da aplicação do princípio da segurança jurídica, tendo em vista que, neste caso concreto, houve um expressivo lapso de sobreestamento, no caso mais de 10 anos. Eu discordo do corpo instrutivo, pois, com base em precedentes, constatei que o plenário vem adotando posicionamento diverso, no sentido de que o mero transcurso de tempo entre a concessão administrativa e o exame da legalidade não pode constituir por si só argumento para a aplicação do princípio da segurança jurídica e, ademais, a suspensão processual se deu por determinação judicial. Por último, entendo que a pensão deveria ter sido pleiteada junto ao INSS e não junto ao Instituto de Previdência dos Servidores de Niterói, em respeito ao parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição da República, com a redação dada pela emenda constitucional número 20 de 1998. O voto, portanto, é pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, relatarei em conjunto os processos relativos ao voto de número 2 a 4. Recurso de reconsideração em fase de decisão que negou o registro a contratos de trabalho por prazo determinado da Prefeitura do município de Cantagalo, em face da recorrente não ter logrado êxito quanto à presença dos requisitos condicionais para as contratações. Eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado.
A seguir, o processo relativo ao voto número 5, o recurso de reconsideração contra a decisão que aplicou multa ao recorrente em face do descumprimento da regra de retorno, o relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2015 do município de Nova Iguaçu. Quanto ao mérito, constatou-se que a única medida adotada pelo jurisdicionado, qual seja a edição da Lei Municipal número 4.524 de 2015, que dispõe sobre a redução da remuneração dos ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança, não surtiu o efeito desejado, mas, ao contrário, verificou-se que a despesa com o pessoal aumentou gradativamente, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta de direito sumário, eu trago 5 processos. Senhora conselheira, eu vou sugerir uma inversão na pauta, porque essa primeira representação, eu concentrei o voto na representação que está na pauta do voto número 4. Então, após eu relatar o voto número 4, eu retorno a essa representação relativa ao voto número 1. Pois não. Procedendo então ao relato da representação relativa ao voto número 3, é uma representação formulada por sociedade empresária contra o edital de pregão presencial número 28 de 2019 de São João da Barra, cujo objeto consiste na contratação de prestação de serviços de apoio técnico, operacional e administrativo no valor total estimado de R$23 milhões. A representante contesta a cláusula habilitatória que determina a comprovação do quantitativo mínimo do serviço em 50% dos postos de trabalho previstos para a contratação. O item questionado não afronta o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, no sentido da vedação da comprovação dos quantitativos acima de 50% para fins de qualificação técnica. Desta forma, o voto pelo conhecimento em causa, improcedência, expedição de ofício, ciência e arquivamento. Há divergência? Sem divergência. Pode estar aprovado. A seguir, uma representação com pedido de tutela provisória apresentada por sociedade empresária em face do edital de concorrência número 2 de 2017 do município de Itaboraí para a contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares de saúde, em que pese o conhecimento do edital em apreço, cuja análise foi realizada no âmbito do processo PCA número 207.643, dígito 0 de 2017, verifico que algumas cláusulas contestadas na presente representação não receberam análise pormenorizada, merecendo que o ato convocatório seja reanalisado por esta Corte, à luz do princípio da autotutela. Destaco as cláusulas relacionadas à não admissão de somatório de atestados, a obrigatoriedade dos mesmos estarem registrados no CREA e a necessidade de apresentação de declaração de compromisso com o Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí como requisitos de habilitação técnica, todas restritivas à competitividade. Analisando a documentação encaminhada pelo jurisdicionado, verifico que já ocorreu a fase de habilitação no certame, sagrando-se habilitada apenas uma empresa. Eu constato que diversas empresas foram inabilitadas, justamente pelo não atendimento às cláusulas acima que eu acabei de relatar, o que impõe a expedição de notificação ao jurisdicionado para a apresentação de razões de defesa. Por fim, na medida em que a presente decisão tem o condão de gerar prejuízo à única empresa habilitada no certame, considero imperioso expedir comunicação à pessoa jurídica para que possa apresentar manifestação em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Voto, portanto, pela ciência, notificação, comunicação e expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Retornando, portanto, ao processo relativo ao voto número 1, a representação também em face desse mesmo edital de Itaboraí, em que eu voto pela ciência ao plenário sobre estamento, expedição de ofício e apensação. Como voto? Com a relatora. Aprovado. Agora o edital de Itaboraí, foram apresentadas essas representações, considerando que o gestor trouxe aos autos esclarecimentos quanto às determinações expedidas na última decisão plenária, bem
bem como que o processo referente à representação ainda se encontra em fase de saneamento, eu voto pela ciência ao plenário, acolhimento das razões de defesa e anexação do presente ao processo PCE número 236661, dígito 3 de 2018. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, o edital de pregão eletrônico do PRODERJ, tendo por objeto registro de presos para a prestação de serviços de computação na modalidade de nuvem pública e assemelhados. Tendo em vista a informação acerca da anulação do certame, com a sua devida divulgação oficial, eu voto pela ciência plenária e arquivamento. A divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, incluo em pauta Conselheira Andréia, Sustentação oral. tem pedido de sustentação oral, então eu vou apregoar o feito. Eu chamo a deliberação, processo 107.308, dígito 5 de 2010, uma tomada de contas especial que se encontra na pauta de reinclusão da conselheira Andréia Siqueira Martins. Foi formulado um pedido de defesa oral por parte do senhor José Orbílio de Souza Abreu. Indado se está presente, não havendo parte interessada presente, eu passo a palavra para a conselheira Andréia que possa relatar e desde logo proferir seu voto. uma tomada de contas especial instaurada pela Auditoria Geral do Estado em cumprimento à decisão desta Corte, nos autos do processo 109.540 de estudos dela de 2007, com o objetivo de identificar responsáveis e quantificar dano causado em virtude de perda de validade de elevada quantidade de medicamentos e insumos farmacêuticos. Nesse processo, eu estou apresentando o voto pela anulação dos certificados de revelia, que estão listados no dispositivo do voto, pelo acolhimento das razões de defesa apresentadas pelo senhor José Orbílio de Souza Abreu, acolhimento das razões de defesa apresentadas pelo senhor Silmar Santos do Nascimento, pela irregularidade da presente tomada de contas especial, nos termos do artigo 20, inciso 3º, a linha B, e condenação em débito mediante acordo do senhor Gilson Cantarino Odair, no valor referente a 999.190,27 OFIR, bem como pela aplicação de multa ao mesmo gestor, no valor equivalente a 5.000 OFIR, e ainda pela extração de peça ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Como voto, senhor presidente. A divergência? Divergência. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 5 processos. Primeiro, relatório de gestão fiscal de Varriçai, relativo ao segundo quadrimestre de 2015, e que eu voto com diligência interna. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, um ato concessório de aposentadoria, em que o corpo técnico sugere a recusa do registro em face da inclusão de parcela relativa à incorporação da gratificação de produtividade nos proventos, a qual não possui respaldo legal. Apesar de concordar com a ilegalidade da incorporação, eu verifiquei que o ato de aposentadoria em questão vem produzindo regularmente os seus efeitos desde 17 de julho de 1991, ou seja, 28 anos desde a concessão do benefício. Além disso, o interessado possui hoje 81 anos de idade. Sendo assim, considero que a recusa do registro do benefício previdenciário de pessoa idosa com idade avançada consistiria em medida desprovida de proporcionalidade e de razoabilidade, motivo pelo qual eu me posiciono em desacordo com o corpo técnico e voto pelo registro em caso. Há alguma divergência? Senhora presidente, neste caso, realmente vou voto com a relatora. Eu acho que não há dúvidas da necessidade de registro pela segurança jurídica, pelas circunstâncias do caso concreto. Eu acompanho a relatora. O conselheiro Marcelo também acompanha, então o voto está aprovado de maneira unânime. A seguir, também é uma matéria equivalente, semelhante, um ato concessivo de aposentadoria, e o corpo técnico sugere a recusa em face da incorporação da gratificação relativa ao cargo em comissão CAI 8 na composição dos proventos, a qual não se trata de vantagem de caráter permanente. Porém, considerando que a aposentadoria fora concedida em fevereiro de 2009 e que a análise pela instância técnica competente só ocorrerá 7 anos após a entrada do processo no tribunal,
e ainda pelo fato de a interessada possuir 66 anos de idade, considero que no presente caso concreto deva prevalecer também o princípio da segurança jurídica e, portanto, eu voto pelo registro em caso de comunicação. Como votam? Com a relatora. Senhora Presidente, eu peço que a relatora revista esse processo. Conselheiro Rodrigo, aguarda a devolução, então, vista concedida ao conselheiro Marcelo Virgínio Maia. A seguir um processo sobre ato de admissão de pessoal oriundo do processo seletivo público da Prefeitura Municipal de Cantagalo para o emprego público de agente comunitário de saúde. Como o presente processo se encontra há mais de 10 anos sem conclusão definitiva, sem que se possa imputar a inércia tanto ao administrador como ao interessado, e também considerando o fato de que há processos semelhantes que, da mesma forma, trataram de edital de processo seletivo simplificado no município de Cantagalo, em que se decidiu pelo conhecimento, em atendimento ao princípio da isonomia e do dever dos órgãos julgadores de buscar a uniformização do entendimento, eu voto pelo conhecimento em caso, pelo registro em caso e pelo arquivamento. A diligência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta ordinária de informações reservadas, trago 3 processos. Uma denúncia acerca de possíveis irregularidades perpetradas no município de Miguel Pereira, referentes à contratação de pessoal por prazo determinado na área de saúde, em detrimento da convocação de aprovados em concurso público. Por estarem ausentes requisitos de admissibilidade da denúncia, notadamente porque se trata de denúncia apócrifa, desacompanhado de provas ou indícios suficientes, e, ademais, pelo fato de o jurisdicionado já ter encaminhado os referidos contratos objeto dessa denúncia para análise desta Corte, eu voto pelo levantamento do caráter sigiloso, pelo não conhecimento e arquivamento. Como votam? Com a relatora. Aprovado. A seguir, denúncia anônima quanto a possíveis irregularidades nos valores das remunerações pagas pela Câmara Municipal de Santa Maria Madalena a determinados servidores. Em face da ausência dos requisitos de admissibilidade, eu voto. Eu vou fazer uma correção, porque consta na pauta o não acolhimento, mas no voto está o não conhecimento e arquivamento. A diligência? Sem divergência. Aprovado. E, por último, uma denúncia quanto a possíveis irregularidades quanto à prestação de ensino médio à distância através do Centro de Educação de Jovens e Adultos, do SEJAS. Em face também da ausência dos pressupostos de admissibilidade, eu voto pelo não conhecimento e arquivamento. A diligência? Sem divergência. Aprovado. Senhora conselheira, eu encerrei minha pauta, agradeço e lhe devolvo a palavra. Obrigada, conselheira Andréia. Então, eu passo a relatar a minha pauta desta sessão. Eu inicio com uma pauta especial, em que o primeiro processo dela constante já foi relatado. E, em seguida, então, eu trago 7 processos em conexão. São termos aditivos celebrados pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas, todos eles em fase de embargo de declaração. Então, o que eu estou apreciando, portanto, são embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida por esta Corte na análise de conformidade desses termos aditivos. São termos aditivos de prorrogação de prazo e acréscimo de valor a contrato de prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação. A modalidade recursal, ela é vinculada e não se destina à modificação de mérito da decisão. Eu não identifico obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o provimento dos embargos de declaração, de maneira que, embora eu os esteja conhecendo, eu nego o desprovimento no mérito, comunico o embargante da decisão e promovo o encaminhamento dos autos para continuação processual, para a continuidade processual. Há alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. E, em seguida, também, outro processo em fase de embargos de declaração, são embargos de declaração opostos em face de decisão desta Corte, que deixou de acolher as razões de defesa apresentadas em processo de tomada de contas no âmbito da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Na verdade, em auditoria de conformidade, e além de a decisão embargada, ter deixado de acolher as razões de defesa apresentadas pela empresa embargante, converteu o processo em tomada de contas ex officio com a citação dos responsáveis. Alega-se nesta fase processual a ausência de pronunciamento na decisão recorrida sobre alguns argumentos deduzidos pela defesa. Com base na teoria da asserção, eu estou conhecendo os embargos de declaração, no entanto, no mérito,
argumentos foram devidamente enfrentados no bojo da decisão embargada e, por essa razão, eu nego o provimento ao recurso. Além disso, eu promovo uma comunicação ao embargante, renovo a citação da embargante e, em seguida, eu remeto os autos às coordenadorias competentes também para prosseguimento do feito. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. O voto está aprovado. E, por fim, nessa pauta especial, uma tomada de contas em fase também de recurso de embargos de declaração. São embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou irregulares contas da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu. Houve a condenação em débito e aplicação de multa em processo de tomada de contas especial. Não houve a comprovação da prestação do serviço. Eu estou conhecendo os embargos de declaração e, no mérito, eu estou mantendo íntegra a decisão embargada com comunicação ao embargante. O voto, portanto, é pelo conhecimento, não provimento, comunicação e retorno do processo. Alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. E, finalizando, em pauta ordinária de informações reservadas, eu trago um relatório de auditoria governamental, inspeção ordinária, realizada na Secretaria de Estado de Educação, tendo por objeto a verificação das condições de organização e funcionamento de unidades escolares estaduais da Diretoria Regional Norte Fluminense. São identificadas deficiências estruturais em diversas unidades escolares e essa matéria ela é tratada conjuntamente a questões apontadas em denúncia, o que, portanto, justifica a colocação do feito em pauta ordinária de informações reservadas. A denúncia é o processo 110.481/4 de 2014. Houve atendimento apenas parcial à decisão plenária anterior, tendente à verificação do cumprimento das determinações em sede de auditoria de monitoramento. Eu estou comunicando o atual gestor, para a instauração de tomada de contas e identifico a necessidade de abertura de contraditório em relação a ponto específico. E por essa razão, e aí que invocando a necessidade de unidade processual, eu deixo aqui a minha divergência parcial em relação à proposta do corpo instrutivo. Eu deixo de, nesta fase, acompanhar a proposta de aplicação de multa a responsáveis já identificados no processo. E isso porque eu pretendo manter a unidade processual e, com isso, evitar a interposição de recursos em fases distintas. Então, nesse sentido, o voto é pela notificação para a defesa, comunicação para a instauração de tomada de contas e comunicação da decisão. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. divergência. O voto está aprovado. Com isso, senhores, eu finalizo a minha Senhora pauta. presidente. Pois não. Eu gostaria, se houver a possibilidade, Claro. de reincluir a nossa deliberação um projeto de súmula que apresentei, apenas para propor um aperfeiçoamento Pois não, nacional claro do que sim. enunciado. Aham. É que o que nós aprovamos ao início dessa sessão, a redação foi a seguinte: a amplitude da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração se restringe ao ente federativo que aplicou a sanção. Eu, aperfeiçoando e tornando mais claro, eu proporia a este plenário que constasse: se restringe, que a amplitude da penalidade de suspensão temporária se restringe ao ente federativo em cujo âmbito se situe o órgão ou entidade que tenha aplicado a sanção. Sim, porque não necessariamente o ente federativo é que aplica a sanção. De fato, aprimora a redação. Senhores conselheiros, todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo? Então, obrigada, conselheiro Rodrigo. Está aprovado o enunciado de súmula com essa redação Já alterada. alterada. Agradeço. Bom, agora sim, nada mais havendo então a ser deliberado, passamos a deliberar em sessão de Conselho Superior de Administração. Conselheiro Rodrigo tem pauta? Não tem Eu fechei aqui no meu sistema. Conselheiro Rodrigo não tem pauta, conselheiro Marcelo tem pauta. Vocês têm a palavra então, sessão do Conselho de Administração. Eu ia apresentar em pauta ordinária um processo. Trata-se da proposta de plano plurianual 2020-2023, do orçamento anual 2020 deste Tribunal de Contas. Voto este que eu circulei de gabinete de Vossas Excelências. Tais propostas foram elaboradas pela Secretaria Geral de Planejamento e
ratificadas pela presidência desta Corte. Eu irei ser breve aqui, destacando só os pontos principais, dado que o voto escrito contém todos os detalhes necessários. Com relação à PPA, a proposta da SGP busca retratar as principais ações do seu programa essencial, que é o controle externo, bem como estabelecer as metas passíveis de mensuração. A proposta de LOA apresenta como metas para 2020 o aprimoramento da fiscalização, o controle e avaliação da gestão e da aplicação dos recursos públicos, a modernização do controle externo, a manutenção da infraestrutura, a realização do investimento no planejamento e o suporte institucional, a gestão de tecnologia da informação, a implementação de um novo modelo de gestão de pessoas, o aprimoramento técnico profissional e a promoção da gestão socioambiental. A proposta de orçamento fixa para o exercício 2020 uma despesa total de R$ 735.591.000, sendo que R$ 733 milhões aproximadamente a ser puxado com recursos do Tesouro e R$ 12.200.000 com recursos do Fundo de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ressalta-se que ficam respeitados limites de custeio de pessoal e a despesa orçada com pessoal corresponde a 1,077% da receita corrente líquida. Feitas essas breves considerações, o voto é pela aprovação da proposta de PPA do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para o período de 2020 e 2023, sem prejuízo de sua posterior reavaliação para fins de adequação para o exercício 2020 e de revisão para os exercícios seguintes, acompanhando a orientação da Casa Civil e Governança constante no Manual de Elaboração do PPA. Pela aprovação da proposta de lei orçamentária anual do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para o exercício 2020, sem prejuízo de sua posterior alteração, obedecidas as normas constitucionais, gerais e específicas aplicadas ao orçamento público, e pelo encaminhamento das propostas à augusta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo senhor governador do Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento pelas vias adequadas. Senhor presidente, este é o voto. Pois não, obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro Rodrigo está de acordo? De acordo. Conselheira Andréia? De acordo. Eu também me manifesto igualmente de acordo, de maneira que o voto está aprovado. O conselheiro Marcelo tem apenas esse processo em pauta. A conselheira Andréia também não tem pauta nesta sessão. Eu tenho um processo na minha pauta do Conselho Superior de Administração. Trata-se de um processo, trata-se, na verdade, de feito que se encontra em fase, e eu trago aqui para apreciação, de embargos declaratórios opostos por servidor desta Corte, em face de decisão deste Conselho Superior de Administração, por mim relatada, que indeferiu pedido formulado no sentido da percepção da vantagem denominada gratificação de representação de gabinete. Eu identifico que, além de ter oposto os embargos, além de terem sido opostos os embargos de declaração por parte do servidor interessado, também foi interposto o recurso de reconsideração, de maneira que eu estou, obviamente, me atendo à análise dos embargos declaratórios. E, nesse sentido, embora o embargante ele sustente a existência de obscuridade, de contradição e de omissão na decisão embargada, eu verifico que a sua resignação ela volta-se especificamente para a rediscussão da matéria meritória, de maneira que eu não me identifico que essa via recursal seja a adequada para a sua pretensão. Dessa forma, eu, embora esteja conhecendo os embargos de declaração, eu, no mérito, nego-lhes provimento. O meu voto é nesse sentido. Se Vossas Excelências assim desejarem, posso fazer a leitura da íntegra da minha peça. No entanto, em síntese, esses são os principais aspectos a serem destacados. Diante disso, eu estou me posicionando de acordo com as sugestões apresentadas pela Secretaria-Geral de Administração e também de acordo com a Procuradoria-Geral deste Tribunal em relação aos embargos de declaração, votando pelo seu conhecimento no mérito negativo de provimento, mantendo, portanto, isda a decisão que indeferiu o pedido inaugural, dou ciência ao embargante da decisão e encaminho feito ao núcleo de distribuição para que se proceda
a distribuição para análise do recurso de reconsideração, que, como havia mencionado, também foi interposto pelo servidor interessado. Conselheiro Rodrigo está de acordo? De acordo. Conselheiro De Marcelo? acordo. Conselheira Andréia? Dessa forma, o voto está aprovado de maneira unânime. Com isso, nada mais há a ser deliberado em sessão de Conselho Superior de Administração. Eu declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos e desejo uma excelente tarde. Um excelente final de tarde.